13, a partir do verso de número 21. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela Fatinha, que está aí conosco. Deus te abençoe, Fatinha, tá bom? Bom tê-la aqui conosco. Que Deus te abençoe. Se você encontrar e quiser se colocar em pé, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e cortante como espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Senhor, fala conosco nessa noite, verdades que precisamos ouvir e que nos ajudem, Senhor Deus, a caminhar perto de Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Alguém já estudou e teve no colégio um amiguinho chamado Judas? No trabalho, né? Trabalho lá com... meu colega de trabalho chama Judas. Alguém? O nome ficou estigmatizado para sempre. Ninguém nasce como é. A gente vai se construindo ao longo do tempo e as escolhas vão moldando quem nós somos. Por exemplo, nós temos na Bíblia vários e vários exemplos. Nós temos um Abel, um homem que faz uma oferta agradável a Deus, mas nós temos um Caim, aquele que ficou com inveja e ceifou a vida do irmão. Nós temos um Moisés, um líder levantado por Deus para guiar o povo de Israel na saída do Egito, mas nós temos no meio da caminhada um Datã, um Corá, um Abirão, que por inveja da liderança de Moisés fizeram um levante contra ele. Nós temos um Josué, que foi pregado nessa manhã aqui pela nossa irmã Letícia, que era um homem que era fiel a Deus, que foi levantado por Deus para suceder a Moisés, mas no meio da história de Josué nós encontramos o Acã, Josué capítulo 7, um homem que tomou posse de algo que não deveria, mesmo sabendo que não podia pegar, e trouxe perturbação ao arraial de Israel, e por isso teve a vida dele ceifada e da sua família. Nós temos um homem como Davi, segundo o coração de Deus, mesmo com falhas, mas que termina o seu reinado bem e agradando a Deus. Mas nós temos um Saul, que também foi levantado, mas que o coração se desviou. Nós temos 12 de apóstolos, e aqui interessante que os 12 estão assentados à mesa com Jesus. É claro que a mesa daquele tempo não era igual ou similar à mesa que nós temos hoje. A mesa era pouco mais alta do que o chão e eles deitavam de posição, né, quase que deitados nela, mas estavam ali à mesa.
E o tema dos nossos jovens nesse mês é esse, né? Conectados à mesa, unidos na vida, né? Daqui é difícil um pouquinho para ler. Mas nem sempre a aparência revela o conteúdo. Quem olhasse para aquela mesa ali, está tudo bem. Jesus está com os seus 12 discípulos, e os 12 discípulos estão ali com o intuito de estar junto com Jesus, aprendendo de Jesus, servindo a Jesus. Só que tem um dito popular que é bem verdade, né? Que quem vê cara não vê coração. Teve um seriado muito famoso na televisão brasileira, chamado A Grande Família. Você deve ter pelo menos assistido um ou outro capítulo. Eu assistia, apesar de não acompanhar, mas era uma família, né? Tinha música, essa família muito unida, mas também muito oriçada, e tinha ali toda a trama. E na família tinha o Augustinho, né? Quem não lembra do Augustinho? E a esposa, a Bebel, né? Quem não lembra? Só que, é claro, ali era uma história criada, né? Fictícia, mas você sabe que na vida real os dois não se bicavam e não se bicam até hoje? Eles não têm relacionamento. Quem viu o seriado fala assim, caramba, quando terminar isso aí, eles são grandes amigos, vão estar juntos, vão estar nos mesmos restaurantes, nos mesmos lugares. Só que não. Eles, apesar de participarem de uma grande família, os corações não estavam unidos. Fisicamente, eles poderiam estar no mesmo lugar, como também nessa história, fisicamente, estavam na mesma mesa. Mas, emocionalmente, eles não estavam com o mesmo propósito. Espiritualmente, tinha um que estava em outro lugar, que era Judas. A mesa, a mesma mesa que mostra proximidade, mas não consegue revelar tudo que existe dentro do coração. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse texto. Jesus está à mesa com os seus discípulos. Há ali um ambiente de relacionamento. Parece haver um relacionamento de intimidade, de até proximidade, mas existe alguém naquela mesa cujo coração havia decidido entregar a Jesus. E aqui está uma verdade que nós precisamos entender e que precisa entrar profundamente em nosso coração. Estar perto das coisas religiosas, ou até mesmo do nome de Jesus, não é a mesma coisa que estar em comunhão com Jesus. São coisas diferentes. É possível estar dentro de uma igreja e longe de Deus. Pode acreditar nisso. É possível cantar louvores lindíssimos e às vezes estar longe de Deus. É possível, às vezes, pregar um sermão bonito, bem elaborado, mas com o coração distante de Deus. Essa história, ela precisa nos levar a uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: Senhor, existe alguma área do meu coração que precisa, pelo Senhor, ser examinada? Então, na triste história de Judas, que teve um final muito triste, nós precisamos aprender lições preciosas sobre a mesa. Então, em primeiro lugar, irmãos, uma mesa, ela pode esconder corações diferentes, intenções diferentes. Jesus anuncia algo aqui terrível. Ele diz assim, olha, um entre vós há de me trair. E observe a reação dos discípulos, porque nesse texto não, mas esse texto também está no Evangelho de Mateus e também está no Evangelho de Marcos. Quando Jesus anuncia isso, eles começam a perguntar, um a um, Senhor, seria eu? É interessante, não é, irmãos, que se Judas fosse assim,
tão aflorado nos seus desejos, nos seus intentos, ninguém ia perguntar se seria eu. Mas foi a primeira pergunta que eles fizeram, eles não apontaram imediatamente para Judas. Ninguém disse assim, eu já sabia que esse cara era mal intencionado. Ninguém disse isso. Ninguém disse assim, olha, é aquele ali, ó. Os 11 não olharam para o Judas. Não. A reação deles foi de perplexidade. E eles começam a perguntar, Senhor, seria eu? E isso nos ensina, irmãos, algo muito precioso. Eles não começaram analisando o irmão. Eles não começaram analisando o outro. Eles não começaram vindo e olhando para fora. Eles começaram olhando para dentro. Eles começaram olhando para si próprios. Irmãos, nós vivemos em uma geração que tem facilidade para identificar os defeitos alheios, mas que tem muita dificuldade para reconhecer os seus próprios defeitos. Por isso que um programa como Celebrando Recuperação é tão importante, porque é muito fácil, irmãos, perceber a falta do outro. É muito fácil perceber que falta de amor daquele irmão ali. Que falta de compromisso daquela pessoa. Essa pessoa está em desobediência. Essa pessoa está vivendo um momento de frieza espiritual. Mas Jesus não nos chama para analisar o outro. Ele nos chama para olhar para dentro de si próprio. A fé cristã é, sobre todas as coisas, a fé do exame pessoal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo, quando está dando as recomendações sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe, irmãos, a gente precisa analisar a si próprio. Quando você pega um carro, coloca ele na estrada, você que é motorista sabe disso, e você começa a observar que o carro está puxando para o lado o tempo todo, não adianta você ficar culpando a estrada. Essa estrada está toda torta. Não, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que ver se o teu carro não está fora de alinhamento. Porque na maioria das vezes o problema não é a estrada. Na maioria das vezes é o carro que está desalinhado. Irmãos, de igual forma, na nossa vida espiritual, quando nós sentimos que alguma coisa está puxando para o lado, que alguma coisa está nos afastando de Deus e da presença, nós precisamos parar de culpar o outro, culpar as circunstâncias e começar a verificar o nosso próprio coração. Então, antes de perguntar quem está errado na mesa, pergunte, o meu coração está certo diante de Deus? Eu tenho andado com o coração correto? Se Jesus dissesse hoje, aqui, um entre vocês há de me trair, será que nós teríamos a hombridade dos discípulos de perguntar, Senhor, e a humildade, seria eu? Ou na nossa cabeça iríamos identificar alguém? Você procuraria um culpado ou colocaria a sua vida em observação, perguntando, Senhor, sou eu? Se sou eu, tem misericórdia de mim. Se sou eu, me ajuda. Mas esse texto também vai nos falar sobre o perigo que não começa nas mãos, ou seja, na ação, mas começa no coração. Irmãos, João estava reclinado junto a Jesus, e Pedro faz um sinal para que João pergunte quem seria o traidor.
Jesus responde indicando que aquele que molhasse com ele o bocado, aquele a quem eu der o pedaço de pão. E aqui a gente encontra uma verdade espiritual, irmãos. A traição de Judas, ela não começou naquele momento. O ato público foi apenas o resultado de um processo que já havia se instaurado dentro dele. Porque antes de Satanás encontrar espaço na ação, ele busca um espaço no coração. Ele sempre procura primeiro um espaço no coração. Por isso que Provérbios 4, 23 vai dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Às vezes, irmãos, a gente permite o nosso coração adoecer, como o coração de Caim adoeceu contra Abel, como o coração de Corá, Datã e Abirão adoeceram contra Moisés. A gente vai permitindo. Então, irmãos, e são rachaduras que se abrem. Irmãos, quando tem uma represa e uma rachadura aparece, por mais que pareça insignificante, é preciso ser reparada. Porque se ela não for tratada, aquela pequena rachadura, ela vai se transformar em uma grande ruptura, que pode ocasionar uma grande tragédia. Assim também, irmãos, acontece com os pecados. Muitas vezes, não se começa com uma grande queda, se começa com uma pequena concessão. Não tem problema. Não tem. É só dessa vez. Ninguém está vendo. E a gente vai dando justificativas para nós mesmos. E outra, Deus conhece o meu coração. Irmão, se é errado, Deus pode conhecer o teu coração, mas não deixou de estar errado, não. Está errado do mesmo jeito. Depois eu resolvo isso, mas aquilo que começou pequeno vai ganhando espaço. Toda grande queda, irmãos, começa quando alguém permite uma pequena brecha que decidiu não fechar. Uma pequena brecha que achou que era insignificante, que não tinha problema, que nem Deus, que conhece o meu coração, vai achar isso relevante. Por isso precisamos fazer, irmãos, a oração do salmista, todo dia. Do Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece e prova os meus pensamentos, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, a proximidade à mesa com Jesus, ela não necessariamente vai garantir a fidelidade a Jesus. Judas estava muito perto. Ele estava perto ao ponto de Jesus conseguir molhar o bocado e dar a ele. Judas estava na mesa. Judas conhecia Jesus, Judas havia caminhado com Jesus, Judas ouviu a maioria, se não todos os sermões que Jesus pregou. Judas, irmãos, presenciou milagres que me deixaria de boca aberta e você também. Judas estava entre o colégio dos discípulos, dos apóstolos, dos 12. Mas proximidade física não necessariamente significa transformação espiritual. E isso é muito sério. Judas, irmãos, estava perto o suficiente para ouvir tudo o que ouviu de Jesus, mas ele não estava rendido o suficiente para obedecer a Jesus. Havia nele um espírito de insubmissão. Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele
faz a vontade do meu Pai. O que importa é fazer a vontade do Pai. Alguém, irmãos, pode estar em uma garagem todos os dias e entrar dentro de um carro todos os dias e não saber dirigir. Alguém pode trabalhar dentro de uma biblioteca e nunca ter lido um livro sequer. O ambiente, irmãos, não transforma por si só. É preciso um relacionamento verdadeiro. Por isso, não é só a pergunta, eu estou na igreja. Estar na igreja é maravilhoso. A pergunta é, eu estou me relacionando com Jesus e Ele está reinando na minha vida, nas minhas ações? Porque se não estiver, eu e você podemos correr o mesmo risco que Judas correu, de trair Jesus. Toda brecha precisa ser tratada antes que se torne uma cilada. Satanás, irmãos, ter entrado em Judas não foi um ato, foi um processo. Aqui esse processo vai ser culminado, mas ele já estava no processo. O coração de Judas já estava caminhando nessa direção. Judas, irmãos, ele tinha um Deus que era muito grande no coração dele. Se você voltar uma página comigo no capítulo de número 12, quando Maria vai ungir os pés de Jesus com aquele nardo puro, que valia cerca de 300 denários, quando ele quebra aquele vaso e unge a Jesus, o Pedro, ele revela o que estava no coração dele. Olha o verso de número 6. Ele disse, Judas, ora, disse ele, não pelo verso de número 5, por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Mas a própria Bíblia diz isso. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Uma vez eu estava entre amigos conversando e um dos amigos disse assim, não vou em churrascaria não. Rapaz, aquilo é um absurdo, né? O dinheiro que eu pago na churrascaria, eu podia comprar uma cesta básica para alguém. E aí o outro amigo que tinha muita intimidade com ele, fala assim, quantas cestas básicas tu comprou para alguém esse mês? Aí ele engasgou, né? Ele engasgou, porque era falácia. Não é porque dava para comprar cesta básica para alguém, porque ele não ia e nem comprava cesta básica, é para justificar a sua mesquinharia. A pessoa podia dizer que era muito caro, que não estava dentro do orçamento, beleza, mas dizer que o que Judas disse. Ele não estava preocupado com os pobres. É porque na mesquinhez e na avareza dele, ele achou aquilo ali um absurdo, um desperdício. Sabe por quê? Porque ele estava flertando com o pecado e estava permitindo que Satanás tocasse ele aonde ele era mais suscetível. E no caso de Judas, o dinheiro. Tanto que ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, ele vai nos advertir na sua carta, no capítulo 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 27, ele vai dizer, nem deis
lugar ao diabo. Pedro, Paulo sabiam do perigo que é deixar uma rachadura aberta, deixar uma concessão para que o diabo, porque todo dia ele vai lá lançar um dardo inflamado. Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Em último lugar, irmãos, a gente aprende nessa história que quem não cuida do coração pode sair da mesa sem perceber que na verdade já estava longe dela. O Judas já estava longe, espiritualmente, emocionalmente, ele já estava longe. O texto diz, e ele termina dizendo no verso de número 19, no verso de número 30, que já era noite. E essa referência, irmãos, de era noite, muito mais do que um horário do dia, está fazendo referência a uma questão espiritual. O Judas estava em trevas. Ele já havia deixado que as trevas tomassem conta do seu coração. Aquele que estava junto aos discípulos, ele já estava perdido e agora ele vai sair para efetivar o intento que Satanás tinha colocado no coração dele. E no verso de número 27 tem uma declaração das mais tristes. Quando ele pôs o bocado, o texto diz, entrou nele Satanás. Judas, infelizmente, irmãos, ele não parou enquanto podia parar. Judas não interrompeu o processo de adoecimento e por isso ele foi longe demais, se distanciou demais. Ele deixou ali um espaço vazio, porque ele foi longe demais. Mas mesmo longe, ele ainda podia voltar. Mas ele não voltou, sabe por quê? Porque para voltar é preciso humildade. Para voltar, precisa de se arrepender, precisa se reconhecer. Eu errei, eu falhei, eu pensei o que não deveria pensar, eu rotulei de uma forma que eu não deveria rotular, eu fiz o que não deveria fazer, e ele não voltou. Não se achou no coração dele lugar para um verdadeiro arrependimento, mas pelo contrário, Satanás continuou na vida de Judas, o corroeu de um remorso, até ele tirar a sua própria vida. Mas eu posso voltar de processos que se instauraram na minha vida. Você pode voltar de processos que se instauraram na sua vida. E o convite nessa noite é esse, para você olhar para você mesmo e fazer uma sincera oração dizendo ao Senhor: Senhor, eu não quero apenas estar perto, eu quero estar em comunhão. Eu não quero apenas fazer parte, eu quero estar em comunhão com o Senhor. E eu quero te convidar a falar com Ele nesse momento. E você pode orar a Ele, dizer a Ele: Senhor, eu não quero parecer fiel, eu quero ser fiel, Pai. Eu não quero, Senhor Deus, ter o discurso longe de uma prática. Não, Pai, eu quero alinhar na minha vida o discurso à prática. Eu não quero, Senhor Deus, ser considerado um discípulo, mas na verdade estar na contramão da Tua vontade,
porque isso aconteceu com Judas e eu não quero seguir esse exemplo. Eu quero, Senhor Deus, ter um coração contrito, quebrantado, que quando pelo Senhor for chamado a atenção, eu não venha querer me defender, mas eu quero me render, ouvir a Tua voz e me consertar, Pai. Fala comigo, Senhor. Cura aquilo que está ferido. Ó Pai, repara aquilo que precisa ser reparado. Faz, Senhor Deus, um mover na minha vida e no meu coração. Fale com Deus agora. Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. E melhor do que isso, Ele sabe o que você não deve fazer. E Ele sabe o que você precisa fazer. E Ele te ama e te quer bem.